Eu queria falar sobre o projeto de lei que chegou à casa, foi publicado ontem, projeto de lei 80/2013, que autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro, Rio Saúde, e dar outras providências. Foi publicado finalmente ontem esse projeto. Apesar de estar no 5º ano de seu mandato e dos problemas de gestão na área de saúde serem antigos, o prefeito Eduardo Paes pediu para apreciação dessa matéria em regime de urgência. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ter que conversar com a liderança do governo, com o vereador Guaraná, porque não há motivos para que esse projeto seja colocado em urgência. Esse é um projeto de importância muito grande, de grande repercussão, e que não pode ser votado assim, daquela maneira como o governo costuma fazer aqui. Bota em regime de urgência, vota, faz um parecer conjunto de comissões. Não é assim que vai poder seguir isso. Mas a Câmara não pode abrir mão da realização de uma audiência pública, que já falei há pouco com o presidente da comissão, o vereador Carlos Eduardo. Precisamos rapidamente marcar uma audiência pública para que possamos discutir, já que o projeto terá que passar por 6 comissões permanentes, inclusive a Comissão de Saúde. O primeiro aspecto a ser considerado, em especial pela Comissão de Justiça, tem a ver com o artigo 352 da Lei Orgânica do Município. O artigo diz que as ações do serviço de saúde são de natureza pública, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, execução, fiscalização e controle. No artigo 353, diz que os serviços de saúde do município são vinculados ao Sistema Único de Saúde, instituído pela legislação federal e mantido com recursos da União, Estado e município. As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde de maneira supletiva, ou seja, apenas em caráter eventual, obedecendo às diretrizes deste, mediante contrato de direito público, com parecer do Conselho Municipal, observadas as seguintes condições. Ora, o projeto autoriza a criação de uma empresa pública de personalidade jurídica de direito privado. Isso não seria incompatível com o que determina a Lei Orgânica do Município? Essa é uma das perguntas que precisamos discutir dentro da casa. As empresas com personalidade de direito privado só poderiam atuar em caráter eventual e em caráter supletivo. Como não bastasse a análise do projeto à luz da nossa lei orgânica, há que se considerar um precedente muito relevante, que é uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em face de vários artigos da Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza justamente a criação de uma empresa pública com finalidade semelhante, vinculada ao Ministério da Saúde, da Educação, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Olha, isso é tão verdade, na justificativa do projeto de lei, diz o governo, a aplicação, por fim, ressalto que a proposta de descentralização em tela encontra precedentes no país, tal como os hospitais, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição e a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O próprio governo diz que há um precedente a essa sua colocação, a essa sua empresa Rio Saúde, que é o exemplo da EBSER, que está hoje sendo questionado exatamente pelo Procurador-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República aponta violação dos artigos 37, caput 2 e 19, artigo 39, 173, 207, todos da Constituição Federal.
Sustenta o procurador Roberto Gurgel que a autorização para a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é inconstitucional diante da ausência de uma lei complementar federal que defina as áreas de atuação das empresas públicas quando dirigidas à prestação de serviços públicos, consoante o que dispõe no artigo 37, parágrafo 19 da Constituição Federal. Contesta ainda que, em se tratando de empresa pública prestadora de serviço público de assistência à saúde, inserida integral e exclusivamente no âmbito do SUS, não seria possível emprestar-lhes natureza diversa da natureza pública, submetendo-se, portanto, ao conjunto de normas integrantes do artigo 37 da Constituição da República, vocacionadas a organizar a prestação de serviço público. Em razão disso, são inconstitucionais as previsões de contratação de servidores por CLT. Essa ação direta de inconstitucionalidade é relativamente recente. Foi autuada sob o número 4.895, no final do ano passado, e tem como relator o ministro Dias Toffoli. Portanto, senhores vereadores que estão ouvindo aqui e que, por nossa sorte, podem estar ouvindo seus gabinetes. Portanto, é muito importante que a nossa Comissão de Justiça, que eu acredito que vai fazer a sua estreia esse ano aqui, a nova Comissão de Constituição e Justiça, vai estrear na discussão desse projeto. Achamos que é importante que ela se debruce sobre esse fato, sob pena de estarmos diante de um projeto sem base constitucional. Por isso, eu entreguei no gabinete dos 3 membros da Comissão de Constituição e Justiça, de um documento que eu queria ler rapidamente antes de conceder uma parte ao vereador César Maia, que diz o seguinte: prezado vereador, presidente da comissão Jorge Braz, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar que, na ocasião do exame prévio da constitucionalidade do projeto de lei 80.213/2013, publicado no DCM de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação se pronuncie sobre a tese da Procuradoria-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade número 4.895. O citado projeto de lei, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito, versa sobre matéria similar, razão pela qual entendo ser essencial para todos os vereadores desta Casa ouvir a Comissão de Justiça sobre a ADIM em curso. E entreguei isso hoje de manhã e peço à Comissão de Justiça para que ela possa opinar sobre isso. Quanto ao mérito, há ainda dúvidas a esclarecer no curso da discussão, mas, sobretudo, em audiência pública, que é muito importante que seja essa matéria, que não seja votada de afogadilho. Na justificativa do projeto, por exemplo, o governo afirma que todas as exigências que são feitas para a administração direta deverão ser observadas pela empresa pública projetada. Então, qual seria a grande vantagem de transferirmos os serviços de saúde para uma instituição com personalidade de direito privado? A razão seria previdenciária? Teria a ver com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos pessoal? Teria a ver com que facilidade? O governo precisa nos explicar sobre isso. Outro alerta que gostaria de trazer ao conhecimento dos senhores vereadores, decorrente do requerimento de informações número 15. Nesse requerimento de informações, e aí eu trago a discussão de o que significam as OS e vai significar essa empresa na nossa atuação de fiscalizadores de controle externo sobre isso. Solicitamos num requerimento de informações ao Tribunal de Contas a análise dos contratos de locação celebrados entre a OS e ABAS, inseridos na prestação de contas dos contratos celebrados com o município, assim como cópia dos contratos de serviços advocatícios formados pela mesma OS. Aluguéis de salas, a OS alugou várias salas na Barra da Tijuca para esse fim. O Tribunal de Contas nos responde o seguinte: preliminarmente, cabe-nos informar que a natureza jurídica das OS é de direito privado. Logo, todos os seus atos jurídicos realizados com particulares situam-se no direito privado, não interferindo, em princípio, com a coisa pública. Sendo esta, inclusive, a motivação para a existência desta qualificação criada pela Lei 5.026. Logo, os contratos de locação e prestação de serviços não se inserem naqueles que esta Corte
Tribunal de Contas, tem competência para análise e exame, conforme inciso 16 do artigo 3º, mas apresenta como elementos comprobatórios essenciais para regular o procedimento de prestação e tomada de contas. Daí, esta Corte não os possuir em registro. Ou seja, o Tribunal de Contas diz que não pode fazer a fiscalização sobre esses contratos, porque a OS ele não pode trabalhar, ele não pode fiscalizar esse trabalho das OS. Finalmente, será que os contratos da empresa de saúde projetada agora pelo governo não terão o mesmo privilégio do que as OS estão tendo? É uma dúvida que precisa ser esclarecida. Lembro ainda que a Câmara Municipal não foi incluída nesse projeto de lei para efeitos de fiscalização da empresa. É preciso também rediscutir isso. Enfim, precisamos aprofundar esse debate e a questão está longe de ser trivial. É necessário imediatamente uma comissão, uma audiência pública.